Nos dias atuais, já não bastasse vivermos uma crise pandêmica mundial e que vem assolando o nosso país de forma muito drástica. Agora nós vivemos uma crise política e uma crise judiciária. E tudo acontece porque Daniel Silveira, deputado federal, pronunciou, numa livre manifestação do pensamento, a sua opinião do que ele pensa a respeito do regime democrático, a respeito do posicionamento do judiciário, de forma exclusiva às decisões e comportamentos do Supremo Tribunal Federal através de seus ministros. É bem verdade que teve muitas destemperanças em sua fala, teve muitas verbalizações agressivas, porém subjetivas. E subjetividade não configura materialidade para a configuração de um delito? Eu pensar em algo e desejar algo não significa que eu esteja praticando um delito? Mas, enfim, houve o pronunciamento do deputado Daniel Silveira e logo na seguida houve um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal através de um ministro, que eu não vou falar o nome, em que, por uma ordem judicial, um mandado judicial inconstitucional, eu falo que é inconstitucional com toda tranquilidade, e eu tenho propriedade para falar isso. Eu sou advogado, militante, e falo com toda tranquilidade que essa decisão beira a destruição do nosso texto constitucional e do nosso ordenamento jurídico. Até onde eu sei, todos os atos delituosos se formaliza um inquérito para cada delito, salvo se houver uma autoria coletiva, mas se há uma autoria individualizada, tem que existir um inquérito para aquele delito, para aquele autor. E o ministro se valeu de um inquérito lá de 2019 para enquadrar o deputado hoje, nos dias atuais, por uma conduta que ele teve agora, neste mês de 2021. Então, assim, para mim é totalmente inconsequente. E veio uma situação de um mandado judicial de cumprimento de prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela se dá em um ato. Quando pega a pessoa no ato do crime, no momento do delito, ou que naquele momento ele esteja em fuga. Fora isso, não configura flagrante delito. E ele já havia praticado o ato porque ele lançou o vídeo na internet há muito tempo. Isso já tinha se consumado. Se é crime ou não é, não me interessa, mas já tinha sido consumado. Mas, para o assunto de hoje, nós temos que pensar. O deputado, nas suas convicções políticas, ideológicas, ele lançou diversas verbalizações, posicionamentos contra o Supremo Tribunal Federal e contra, como muitos dizem, o Estado Democrático de Direito. Ele poderia falar tudo que ele falou de forma diferente, que soava menos agressão. Mas ele também poderia não falar nada sobre o assunto.
E ele não estaria de modo nenhum se acovardando. Ele não estaria de modo nenhum se diminuindo. Se ele, antes de fazer este vídeo, estivesse colocado em prática o domínio próprio, a mansidão, ele teria refletido e não teria feito esse vídeo. E não teria causado todo esse transtorno na sua própria vida. Hoje ele se encontra preso por simplesmente falar algo. A Câmara dos Deputados, na maioria de votos, mantiveram a prisão dele. Está à beira de ser cassado pela Câmara dos Deputados por uma discussão literalmente política. Um deputado de primeiro mandato que vem a ter a sua carreira política diluída, minimizada, prejudicada. Eu, muitas das vezes, reflito, será que vale a pena falar algo? Será que compensa se pronunciar sobre determinadas coisas? Muitas das vezes eu chego à conclusão que não. Mas também eu não posso me omitir em outras coisas. Eu tenho que falar. Porque ser manso também não é se omitir, não é ser omisso. Porque a omissão nos traz procrastinação. A omissão nos traz acobertar coisa errada. A omissão nos traz a passar a mão na cabeça de pessoas que estejam fazendo coisa errada. E muitas das vezes, em algum cargo que a gente exerça, ou numa condição que nós nos encontramos, ou na própria consciência de cristão que nos deparamos, nós temos que chegar e conversar, expor a outra pessoa algo que esteja acontecendo. Até para que determinadas pessoas que estejam envolvidas num determinado assunto, o sangue dessas pessoas, o sangue de culpa dessas pessoas, não estejam sobre nossas mãos. E também não estejam em nossas consciências. E quando nós falamos algo a alguém e não somos ouvidos, nós somos bloqueados, nós somos obstruídos da liberdade de falar com outra pessoa as coisas que acontecem. E nós buscamos a melhor solução a tudo. Seja ela mais áspera, ou seja menos áspera. Mas tem que ser dita. Porque o ser humano, ele tem que estar preparado para levantar e falar. Mas também tem que estar preparado para sentar e ouvir. É assim que a nossa vida segue. E é assim que nós vamos alcançar o amadurecimento. Porque aí vamos saber a hora de levantar e falar. Enquanto não sabemos a hora, ou estamos aguardando um momento para se levantar, nós estamos exercendo o domínio próprio. Estamos exercendo a mansidão. Não estamos interrompendo as pessoas ao falar. Nós estamos com atenção ao ouvir. E estamos aguardando o momento certo também para falar.